O Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 1, nos seus versos 34 a 38, nos falam a respeito do nascimento do Senhor Jesus e da pergunta que Maria fez ao anjo e a resposta do mesmo. Diz no verso 34: Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Essa foi a pergunta que Maria fez ao anjo Gabriel, a respeito do mistério da encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como será isso? E o anjo, ele responde: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E dessa maneira é um exemplo em nossas reflexões sobre este assunto de grande profundidade. Devemos considerar com bastante reverência e sem fazermos muitas especulações inconvenientes e infrutíferas, mas o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É importante sabermos que o Verbo se fez carne, conforme João capítulo 1, verso 14. E quando o Filho de Deus veio ao mundo, um corpo verdadeiro lhe foi dado. O escritor aos Hebreus fala a respeito disso no capítulo 10. De modo que ele participou da nossa carne e sangue. Também o escritor diz em Hebreus 2, 14. E ele foi nascido de mulher. Em Gálatas capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo diz: Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. E aqui nós devemos parar. O modo como tudo isso veio acontecer nos foi sabiamente ocultado. E se ficarmos, intrometermos além disso, só faremos obscurecer os fatos com palavras sem conhecimento. Às vezes podemos invadir terrenos que os anjos temem tocar. É necessário, então, que uma religião que verdadeiramente vem do céu tenha os seus mistérios. E a encarnação do Senhor Jesus Cristo é um dos mistérios do cristianismo. Observando esses versículos, nós podemos constatar o papel e a proeminência do Espírito Santo no grande mistério da encarnação. Quando o anjo disse para Maria: Descerá sobre ti o Espírito Santo. Uma honra que é conferida ao Espírito, que está em harmonia perfeita com o ensino das Escrituras como um todo. Em cada etapa da grande obra da redenção, encontraremos menção especial à obra do Espírito Santo. O Senhor Jesus morreu para fazer a expiação dos nossos pecados. Mas
está escrito também que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, conforme Hebreus capítulo 9, verso 14. Ele ressuscitou para nossa justificação. Mas em 1 Pedro capítulo 3, 18 diz que ele foi vivificado no Espírito. E dessa maneira ele prometeu o Consolador, o Espírito da verdade. Então, sejamos cuidadosos em dar ao Espírito Santo, em nossa devoção pessoal, o mesmo lugar que ele ocupa na palavra de Deus. Lembremos-nos de tudo que os crentes são e têm e de quanto desfrutam do Evangelho, por causa do ensino interior ministrado pelo Espírito Santo, quando ele foi prometido pelo Senhor Jesus, em Atos capítulo 1, verso 8, e depois em Atos capítulo 2, na descida, nós vemos que a partir dali, a obra da igreja primitiva iniciou-se no interior da vida dos apóstolos. E esta obra continua. E o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, quando vier, ele convencerá o mundo do erro, do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Se não é o Espírito Santo a convencer a respeito da nossa natureza pecaminosa, nós estaremos apenas sendo meros religiosos. Mas o Espírito Santo, ele diz, Paulo, em Romanos 8, 26, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uma outra observação que podemos fazer desse texto de Lucas, capítulo 1, verso 34 em diante, é o que está escrito aqui no verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E diz mais, porque para Deus e Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Aqui está o grande princípio e de uma importância imensa a nossa paz interior. Dúvidas e perguntas geralmente surgem na mente dos homens a respeito de muitos aspectos do cristianismo. São elas o resultado natural do nosso estado decaído da nossa alma. Nossa fé é, no máximo, muito frágil. O nosso conhecimento em seu melhor estado, ele tem muita debilidade. Dentre os remédios, os chamados antídotos, para um estado de alma ansiosa, cheio de dúvidas e perguntas, poucas serão mais eficazes do que esta que encontramos aqui na resposta do anjo. Uma confiança plena na onipotência de Deus. Para aquele que chamou o mundo à existência, formando-o do nada, tudo é possível. Nada é mais difícil para o Senhor. Não há pecado grande
ou ruim demais que não possa ser perdoado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não há coração tão embrutecido e mau que não possa ser transformado. E como diz o profeta Ezequiel, o coração de pedra pode ser transformado em coração de carne. Não há tarefa difícil demais que o crente não possa realizar. Devemos entender que podemos todas as coisas que Cristo nos fortalece, como diz o apóstolo Paulo, quando ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Não há provação severa demais que não possa ser suportada. E a graça de Deus é a nossa suficiência, porque o texto diz que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Não há promessa grande demais que não possa ser cumprida. As palavras do Senhor Jesus jamais passarão naquilo que Ele prometeu. Ele é fiel para cumprir. Não há dificuldade que seja tão grande que um crente não possa vencê-la. E como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? A montanha, meu prezado ouvinte, se tornará plana. Que estes princípios estejam constantemente em nossos corações. A receita do anjo Gabriel é de um remédio de valor incalculável. A fé nunca descansa tão calma e pacificamente como quando repousa sua fonte ao travesseiro na onipotência de Deus. Deus é o Deus dos impossíveis. Não existe causas perdidas para o nosso Deus. Então, neste ato da concepção da Virgem Maria, através da obra do Espírito Santo na sua vida, o impossível de Deus aconteceu na vida de Maria. E Maria termina dizendo palavras também de muita profundidade para todos nós, no verso 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Palavras profundas que Maria disse ao anjo. Aqui está a serva do Senhor. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Há muita graça admirável nessa resposta. E por isso devemos refletir e perceber que tornar-se a mãe do Salvador, por meio desse método desconhecido e misterioso, não era uma questão insignificante. Poderia vir muitos questionamentos, mas Maria não pensou nesses detalhes. A longo prazo traria consigo grande honra. Todavia, o momento da sua gravidez representava um risco enorme para a reputação de Maria e grande prova para a sua fé. Ela estava disposta a enfrentar todo este risco e provação. Daí ela não fez qualquer pergunta, não levantou qualquer objeção. Aceitou a honra que lhe foi conferida, tanto quanto os perigos e situações inconvenientes que o acompanhavam. Ela pôde dizer para o anjo, aqui está a serva do Senhor. Prezado ouvinte, dileto amigo e amiga,
que a prática diária do cristianismo nós tenhamos o mesmo precioso espírito de fé que vemos em Maria. Estejamos prontos a ir onde quer que seja, estejamos prontos a fazer o que quer que seja e a ser quem quer que seja, não nos importando com os inconvenientes das situações imediatas do presente, desde que estejamos certos da vontade de Deus, vendo claramente qual o caminho do dever. E dessa maneira, nós estaremos copiando essa atitude de Maria. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Que você também possa ter um coração acessível e que o Espírito Santo do Senhor, ele faça na sua vida as coisas mais impossíveis e dessa maneira ele cumpra as suas promessas. A cada dia Deus tem algo diferente, algo novo para nós. Por isso a vida com Cristo é uma novidade de vida. E dessa maneira, nesse Natal, possamos entender bem a encarnação do Senhor Jesus Cristo e que possamos viver com esses dias, com essas palavras profundas que a Bíblia nos registram nessa data toda especial em que se comemora o Natal de Cristo. Que Cristo esteja nascendo a cada dia no seu coração e você possa compreender a missão do Senhor Jesus, Filho de Deus unigênito, encarnado, que veio a este mundo para cumprir uma missão de perdoar os nossos pecados e de nos justificar diante de Deus. Que Deus te dê um precioso Natal com Cristo no centro das suas atenções. Vamos orar. Senhor, te agradecemos que a tua palavra, nesses dias que antecedem a comemoração do Natal, possa trazer paz aos corações das pessoas. Fraternidade com a família, com os amigos, comunhão especial com o Senhor Jesus Cristo, que é o centro dos acontecimentos. Que haja salvação, porque o Senhor Jesus, o seu nome significa salvação. E Ele salvará a muitos. É a nossa oração, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.